Nós já estamos aqui com a presença de convidadas ilustres na manhã de hoje. Está comigo a Lise, que já é uma conhecida aqui da nossa comunidade. Ela responde como gerente de relacionamento agro do Sicoob em São Miguel do Iguaçu. Bom dia, Lise. Bom dia, David. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Fátima Silva. Ela é gerente agronegócios do Sicoob Três Fronteiras. Seja bem-vinda, né? Bom dia, David. Bom dia, ouvintes da Rádio Costa Oeste. É um prazer estar aqui novamente falando com vocês. Prazer todo nosso receber você aqui na manhã de hoje. Nesse momento, então, a gente tem um assunto que está mexendo com a expectativa de todo mundo, né? Que vive do agronegócio. Eu, outro dia, fiz uma visita naquela celebração dos 15 anos do Sicoob aqui em São Miguel do Iguaçu. Perguntava para a Lise, como é que está a expectativa? E a Lise, de maneira assim, muito prudente, sempre com o pé no chão, dizendo: David, ó, aqui a gente age sempre com muita cautela, né, muita frieza quando o assunto é plano safra, porque entende-se que a gente acaba também mexendo com a expectativa dos agricultores, né, Lise? Exatamente. Eu vou pedir só para você direcionar o microfone mais um pouquinho para você, para a gente empurrar essa espuma ali para o fundo. Agora sim. Aqui? Isso. Então, naquele momento até a gente comentou sobre não ficar frisando tanto a taxa que já foi embora, né? Uhum. Porque não vai dar mais para trabalhar e a gente sabia que esse ano aí tinha muita expectativa por conta do cenário, né? Do aumento da taxa base aí, que é o que mede tudo que vai acontecer. E a gente teve algumas mudanças, mas assim, eu falo que, como a Fátima vai trazer, tem outros fatores que impactam muito mais lá no final, né? E que a taxa, às vezes, ela é um ajuste fino ali que se fez necessário. E por isso que naquele momento até eu falei, vamos esperar um pouquinho. Ali a gente só estava ajeitando a casa para começar o novo ano. Mas tem muita coisa boa vindo por aí, além do aumento das taxas, que eu acho ali que teve um pequeno aumento, mas teve muita coisa boa que veio também. Então a Fátima vai aprofundar bem sobre isso. Então vamos lá, Fátima. Hoje você tem a missão de trazer para a nossa comunidade todo o esclarecimento, todas as dúvidas que você já ouve nas agências, né, aqui da nossa região. O que muda, por exemplo, então, dessa atuação agora do Plano Safra para a edição anterior? Bom, basicamente o que muda são as taxas de juros, né? Certo. O governo federal elevou 2 pontos percentuais em algumas cadeias, né? E era esperado, devido ao aumento da nossa taxa Selic, era esperado. Então a gente, né, ele disponibilizou. Por enquanto, ainda não temos os recursos para trabalhar, porque ainda não tem a portaria de equalização, tá? Então, assim, ele simplesmente lançou o Plano Safra, né? Uhum. 516 bilhões para a agricultura empresarial e 78 bilhões para a agricultura familiar, né? Que corresponde ao pequeno produtor rural. E as taxas de juros, algumas cadeias ele permaneceu, tá? Por exemplo, para pequenos maquinários, né? A taxa de juro era 2,5%, ele permaneceu. Aumentou o valor para se financiar de 50 mil, ele aumentou para 100 mil reais. E os tratores, né, os tratores de até 80 CV, máquinas, equipamentos, né, aí mais de grande porte, ele permaneceu com a taxa de 5%, tá? Aí os valores por produtor, por CPF, basicamente se manteve, né? O Pronamp, que é o médio produtor rural, ele elevou aí o teto de renda, né? O médio produtor rural, ele tinha que ter uma renda bruta anual até 3 milhões. O governo federal subiu para 3 milhões e meio, tá? E também, antes, 80% da renda bruta do Pronamp deveria vir proveniente da agropecuária. Certo. E 20% não. Hoje já não tem mais isso, que facilita mais, então, o médio produtor rural. E as taxas de juros de 8%, ele passou para 10%, tanto no custeio como no investimento. E o teto para investimento permanece os 600 mil e para o custeio 1,5 milhão. E no demais, que é o grande produtor rural, ele elevou o custeio, as taxas de 8,5% até 13,5% para investimento, e de 12% para 14% o custeio, que são os produtores que têm a renda bruta anual acima de 3 milhões e meio. Então, assim,
para o grande produtor rural, encareceu um pouco mais, né? Mas mesmo assim, diante desse cenário, David, era-se esperado, né? E vamos aguardar realmente a equalização desses recursos. O Sicob, depois eu vou falar como um todo, daí o Sicob, né? O Banco Sicob, qual o valor que o Banco Sicob vai disponibilizar, que são 60 bilhões, ele vai disponibilizar para as 14 centrais, né? Então, esse é o nosso plano safra para o Sicob como um todo. E depois a gente também trabalha com as linhas do BNDES, que é do governo federal. Então, esses 60 bilhões, as taxas são as mesmas, né? Permanecem as mesmas porque a gente segue as taxas do governo federal, né? E recursos livres, daí isso aí é negociado em cada caso, prazo, a necessidade do produtor rural, porque a gente entende que a gente não pode elevar muito o custo do produtor e, consequentemente, gerar uma dívida que depois, posteriormente, ele não possa vir a honrar. Perfeito. Para a gente explicar de modo muito simples e didático também para nossa audiência, para quem não é do agro, por exemplo, todo ano a gente fala de plano safra e tal, mas eu queria entender e ajudar também o nosso ouvinte a entender qual é o papel da cooperativa nessa mediação com o agronegócio. Bom, o papel da cooperativa é fundamental, porque as cooperativas de crédito, elas não trabalham como grandes instituições federais, né? Certo. Ou bancos privados, né? Ela tem um atendimento mais humanizado, tá? E a gente também está na expectativa de que esse ano a gente possa crescer, pelo menos, falando agora um pouco do Sicob Três Fronteiras, que é a nossa área de atuação, a gente pelo menos cresceu um pouco mais de 30% nesse ano safra, né? E então a nossa expectativa, tanto com relação aos novos produtores que nós estamos buscando, tanto aqueles que a gente já atende, então assim, a expectativa é cada vez melhor, por mais que o cenário econômico esteja dizendo não, as cooperativas de crédito, elas dizem sim. Entendi. E qual é o teu desafio à frente desse gerenciamento todo, Fátima? Me ajuda a entender e também explicar isso para os cooperados Sicob que volta e meia esbarram com você em algum município. Fala um pouquinho também da expectativa que eles têm, o que eles mais cobram de você. Recurso, né? Sempre, né? Sempre, né? Então, assim, graças a Deus, a gente tem uma boa relação com os produtores rurais em qualquer agência que eu vou, né? Porque daí eu coordeno todas as agências. Então, o meu papel é dar o suporte à minha equipe, Sim. que tem, né, no Espaço Agro, é dar o suporte para todas as agências, né? E nessas agências a gente vai angariar fundos, vai prospectar, a gente vai visitar, a gente vai entender a real necessidade do produtor para que a gente possa dar um crédito com sustentabilidade. Então, o meu papel, eu digo assim, que é o principal em termos de recursos, seguros, apoio para todas as agências. O Espaço Agro, ele está lá para apoiar, para buscar, para brigar pelas nossas agências, pelo Sicob Três Fronteiras como um todo, e graças a Deus a gente tem vindo assim muito bem. Nós temos uma representatividade muito boa na nossa central, né, de Maringá. Então, assim, a gente tem respaldo, porque tudo aquilo que a gente busca, a gente gasta. Entendi. Tá? Só não gasta mais quando também os recursos já estão esgotados, né? E tanto que, né, eu vou falar também um pouco do Show Rural Copavel, né, que Sim. aconteceu em fevereiro, da atuação do Sicob Três Fronteiras, né? Porque nós tínhamos, David, uma meta de protocolar 104 milhões. Nós protocolamos 132 milhões. Nós tínhamos uma meta de efetivar 45 milhões. Nós efetivamos 58 milhões. Então, isso quer dizer, isso diz que o Sicob Três Fronteiras vem crescendo, né, a cada ano, tanto no show rural como no cenário do agro, né, porque basicamente o Três Fronteiras não tinha agronegócio. Isso veio se expandindo de há 4, 5 anos para cá, né? Sim. Depois que a gente entrou no Sicob. Então eu acho assim que nós estamos no caminho certo, né? Queremos cada vez mais buscar o produtor rural. A Lise vai falar como um todo aqui da agência de São Miguel, que tem um timaço. Você muito bem sabe disso, né? E a Lise é uma gerente sensacional, tá? É um muito prazer
prazeroso trabalhar com ela. Então, assim, a gente espera a visita, né, que a Lise vai fazer esse convite para que o pessoal venha conhecer o trabalho do Cicobi Três Fronteiras e do Cicobi como um todo. Lise, a Fátima bem mencionou dessa conquista do Cicobi, aí uma média de 5 anos para cá, atuando muito fortemente no agronegócio, e você está à frente desse relacionamento agro. Mais recentemente nós tivemos essa celebração de 15 anos e não dá, né, para desvincular os 15 anos dessa atuação fortemente ligada ao agro aqui na nossa região. Como é que está esse teu relacionamento então, com o agricultor? Já aproveitando, falando de Plano Safra, deixa o teu recado para a nossa audiência. Como você disse, então são 15 anos aí de Cicobi e hoje a gente está num patamar diferente, com uma casa nova, com espaçosa. E os cooperados que estavam conosco, eles acompanharam aí essa evolução. Se fez necessária por conta de não caber nem mais a equipe, nem mais a dar suporte com qualidade para os cooperados que vieram chegando. E o agronegócio, ele teve, assim, embora ele seja um bebê ainda na cooperativa, perto de outros bancos e cooperativas que estão há anos aqui, né? E a gente está brigando forte aí, e o agro foi o que, talvez, eu posso, acho, falar com certeza, né, Fátima? Exato. Que foi ali o que realmente expandiu, assim, de uma hora para outra, foi onde o negócio se fez necessário ampliar, melhorar. Porque começou a vir produtores e começa aquele boca a boca, né? Vamos conhecer como é que funciona. Esse trabalho feito da divulgação marketing, esse trabalho que vocês fazem brilhantemente junto também nas agências, não só com a gente, isso é importante o quê? Para levar esse convite, trazer o cooperado, o futuro cooperado para dentro da agência. Então, nós aqui estamos, além de divulgar o Plano Safra do Cicobi, não só para quem é cooperado, que já sabe como que funciona, que já mandou uma mensagenzinha para a gente, e aí, como é que tá? Vai ter recurso para mim? Mas para o novo também, a gente quer que essas pessoas tenham a oportunidade de conhecer a forma como a gente trabalha. Muito importante, e eu friso o que a Fátima falou sobre o trabalho humanizado. Certo. Nós aqui, não só no rural, mas como no PJ, pessoa física, o trabalho que a gente faz no município, ele é próximo, ele é junto. Então, provavelmente, quem passar e ver, a gente tá ali no horário de até 10 horas ou das 3 para frente, a gente tá na rua, tá na estrada fazendo visitas. Então, é muito importante, principalmente, então, no agro, a gente fazer essa visita e lá entender a necessidade. Não é só distribuir crédito sem nenhum tipo de gestão. Então, ali a gente dá esse apoio financeiro, entende a real necessidade. Então, é entregar um crédito com clareza, com nada que fique oculto ali sobre taxa, sobre... A pessoa sabe o que ela está fazendo, o que ela está negociando. Né? Transparência, isso daí é fundamental e a cooperativa, ela frisa muito isso. E tão além das taxas ali, eu falo hoje, a taxa ela foi um ajuste fino e necessário. Porque o que mais impacta o produtor lá no final, eu posso, acho que ali, garantir que o que a gente passa de uns anos para cá, a falta de recurso, só que de 2024 para cá, nós aqui do Cicobi, a gente não teve essa dificuldade. Então, a gente vê um volume muito grande para atender, BNDES, vem recurso ali de toda a fonte, o que às vezes não é tão simples para algumas instituições. Tem instituições que acabam que elas ficam, como que eu posso te dizer, engessadas ali, não podendo distribuir alguns recursos, né? Entendi. Então, não falta recurso, a taxa ela é um detalhe e era necessária, então a gente está aí para poder dar o maior suporte para os produtores. Perfeito. Na audiência, você ligado comigo na manhã de hoje aqui, colaboradores Cicobi, falando sobre Plano Safra. E nós temos aqui o registro de audiência dos teus colegas de trabalho, está por aqui Lucas Maturana na audiência, na sintonia, sempre prestigiando o nosso trabalho aqui jornalístico. Fátima, então, para a gente encerrar esse nosso momento, eu queria te desafiar, nós sempre desafiamos aqui os convidados que comparecem conosco, para fazermos aqui o resumo dessa entrevista, que esse corte agora vai para as nossas redes sociais, né? O nosso Instagram, que é Rádio Costa Oeste, também aqui no nosso WhatsApp, status do WhatsApp consequentemente. Fala então direcionado agora para esse produtor, vamos tranquilizá-lo, né, de que o Cicobi está à disposição, tem recurso, fica à vontade, então o espaço é todo seu.
David, eu quero já convidar os produtores rurais e os não produtores da região de São Miguel e também das regiões vizinhas onde o Cicobi Três Fronteiras tem atuado, né? E falar que o nosso plano safra, ele já está aberto, as linhas de custeio todas já estão disponibilizadas para a contratação, a safra 25-26, e dizer que o Cicobi, ele vem com essa sustentabilidade, tá? Tanto que a gente tem, agora nós estamos indo para Brasília representar o Três Fronteiras, onde vai se tratar também do produtor rural sustentável, que é uma área do Cicobi que nem todas as outras instituições se preocupam com isso, né? E nada, David, é uma premiação de R$40 mil para aqueles pequenos produtores, a maioria são pequenos produtores que cuidam da sua lavoura, produtores que cuidam do seu pequeno empreendimento, tá? E que o Cicobi ainda também tem o convênio com o governo do estado do Paraná, a Fomento Paraná e o Banco do Agricultor, onde tem cadeias que são subsidiados em 100% no Pronaf, como energia solar e irrigação, e nas demais linhas 3%, até o final de dezembro de 2025 estamos aí. E estamos com recursos em torno de 60 bilhões para o Cicobi trabalhar e mais os recursos do governo federal, ao qual ele disponibilizou 516 bilhões para a agricultura empresarial e 78 bilhões para a agricultura familiar. Então, a nossa expectativa é que seja um grande ano safra, tá? Que as intempéries da natureza também esteja a nosso favor, que não aconteçam tantos, né? Mas a gente está aí para apoiar o produtor rural, para dar o suporte. Eu convido as pessoas aqui de São Miguel a conhecer a nossa agência, o nosso espaço amplo, a falar com a Lise, que é a gerente agro aqui. Então, nós deixamos as portas do Cicobi Três Fronteiras e do Cicobi como um todo abertas a todos os produtores rurais, nossos cooperados e nossos não cooperados. Agradeço a presença de vocês aqui, Fátima e Lise. Sejam sempre muito bem-vindas aqui ao nosso espaço da Costa Oeste FM. No que precisar, sempre podem contar com a gente, tá bom? Obrigada. Obrigada, David. Tá? Como sempre, a gente gosta muito de vir aqui na Rádio Costa Oeste e muito obrigado pelo esse espaço que você sempre nos dá. Imagina, é sempre um prazer para nós. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouco a gente retorna com as notícias locais, não saia daí, é um instante só. Costa